Você não é cego, é sua esposa que coloca algo na sua comida, disse a menina de rua ao rico. Eduardo Santana caminhava pelo parque central da cidadezinha litorânea onde vivia há 15 anos, apoiando-se no braço de sua esposa, Fernanda. Seus óculos escuros não conseguiam esconder a confusão que tomava conta de seus pensamentos nos últimos meses, quando sua visão começou a falhar de forma misteriosa, deixando os médicos sem respostas. Foi durante uma dessas caminhadas matutinas que ele sentiu uma pequena mão tocar delicadamente sua testa. Uma menina de não mais que 10 anos, vestindo um moletom roxo desbotado, havia se aproximado em silêncio. "O senhor não enxerga direito, né?" perguntou a criança com uma voz suave, mas firme. Eduardo parou surpreso. Fernanda imediatamente se colocou entre eles com um sorriso forçado nos lábios. "Desculpe, querida, mas meu marido está passando por um tratamento e não pode ser incomodado", disse Fernanda tentando afastar a menina. Mas a criança não se moveu. Seus olhos castanhos fixaram-se nos de Eduardo com uma intensidade que o deixou desconfortável. "Você não é cego", sussurrou ela, baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse. "É sua esposa que coloca algo na sua comida." O coração de Eduardo disparou. As palavras da menina ecoaram em sua mente como um trovão em dia claro. Fernanda, que não havia escutado direito, puxou o marido pelo braço. "Vamos, Eduardo, não devemos dar atenção a essas crianças de rua. Elas só querem dinheiro." Mas Eduardo resistiu por um momento, olhando para trás. A menina permaneceu ali, observando-os com uma expressão séria demais para sua idade. Havia algo em seus olhos que ele não conseguia ignorar, uma certeza perturbadora que o fez questionar tudo o que achava que sabia. Naquela noite, Eduardo jantou com menos apetite que o normal. Observou discretamente enquanto Fernanda preparava seu prato, servindo-lhe a vitamina especial que ela dizia ser essencial para seu tratamento. Pela primeira vez em meses, ele prestou atenção real ao sabor ligeiramente amargo que sempre atribuía aos remédios. "Você mal tocou na comida, amor", comentou Fernanda, sentando-se ao seu lado na mesa de mogno da sala de jantar. "Precisa se alimentar bem para se recuperar." "Estou sem muito apetite hoje", respondeu Eduardo, empurrando o prato para longe. Fernanda insistiu, como sempre fazia, mas ele se manteve firme. Durante a madrugada, algo estranho aconteceu. Sua visão pareceu mais nítida do que estivera em semanas. Conseguiu ler claramente os números no despertador digital sem forçar a vista. Na manhã seguinte, Eduardo sentiu uma clareza mental que não experimentava há tempos. Durante o café da manhã, fingiu tomar toda a vitamina que Fernanda preparou, mas, na verdade, despejou metade no vaso da samambaia, quando ela foi à cozinha buscar açúcar. No parque, a mesma menina apareceu novamente. Desta vez, Eduardo prestou atenção aos detalhes que havia ignorado antes. Ela era pequena e magra, mas seus cabelos estavam limpos e penteados. Suas roupas, embora simples, estavam em bom estado. Não parecia uma criança completamente abandonada. "Eu sabia que o senhor voltaria", disse ela, aproximando-se quando Fernanda se afastou para atender uma ligação. "Como você sabe sobre minha comida?", perguntou Eduardo, mantendo a voz baixa. "Porque eu vejo tudo. Moro perto daqui e sempre observo as pessoas. Sua esposa vai numa farmácia do outro lado da cidade toda semana. Sempre paga em dinheiro e nunca usa a farmácia perto de casa." Eduardo sentiu um arrepio. A menina continuou. "Meu nome é Isabela. Eu costumava brincar neste parque quando era menor, antes de..." Ela pausou olhando para o chão. "Antes de perder meus pais. Agora moro com minha tia, mas ela trabalha muito. Passo muito tempo sozinha e acabei aprendendo a observar as pessoas." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. "Por que está me contando isso?", Eduardo perguntou, genuinamente confuso. "Porque vi meu pai passar pela mesma coisa. Minha mãe cuidava dele quando ficou doente, mas depois eu descobri que ela estava mentindo sobre os remédios. Ela queria ficar com o dinheiro do seguro." Eduardo sentiu o mundo girar.
A honestidade crua da criança cortou através de todas as suas defesas. Você está dizendo que minha esposa... Ela não ama o Senhor de verdade, interrompeu Isabela, com uma tristeza que não deveria existir em alguém tão jovem. Eu vejo como ela olha para o Senhor quando pensa que ninguém está vendo. Não é amor. É diferente. Fernanda retornou da ligação e Isabela se afastou rapidamente, mas não antes de sussurrar. Preste atenção no que ela faz quando acha que o senhor está dormindo. Naquela noite, Eduardo fingiu dormir cedo. Por volta das 11 horas, ouviu Fernanda se levantar silenciosamente. Através das pálpebras semicerradas, viu-a pegar o telefone e sair para a varanda. Conseguiu captar fragmentos da conversa. Ele está desconfiando de alguma coisa. Não, ainda não pode parar. Precisa ser gradual. Eduardo sentiu o sangue gelar. Cada palavra confirmava seus piores temores. Fernanda retornou alguns minutos depois e verificou se ele ainda estava dormindo, tocando levemente seu ombro. Ele controlou a respiração para manter a farsa. No dia seguinte, Eduardo decidiu investigar por conta própria. Cancelou suas reuniões de trabalho e, sem avisar Fernanda, dirigiu até a farmácia que Isabela havia mencionado. Era um estabelecimento pequeno, em um bairro distante do centro, exatamente onde uma pessoa iria se quisesse discrição. O farmacêutico, um homem idoso de bigode grisalho, inicialmente se mostrou reticente. Mas quando Eduardo mencionou o nome de Fernanda e descreveu sua aparência, o homem ficou visivelmente desconfortável. Senhor, eu só posso falar sobre receitas com o próprio paciente, disse, evitando o olhar de Eduardo. Eu sou o paciente, respondeu Eduardo, tirando os óculos escuros, e tenho o direito de saber o que minha esposa está comprando em meu nome. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O farmacêutico mexeu nervosamente em alguns papéis atrás do balcão antes de sussurrar. Ela disse que o senhor não podia vir pessoalmente por causa da condição visual. Eduardo sentiu uma onda de raiva e náusea simultâneas. Que tipo de medicamento ela compra? São colírios especiais, para causar irritação temporária. Ela disse que era para um tratamento alternativo que o médico havia recomendado para estimular a recuperação. A mentira era tão absurda que Eduardo quase riu. Quase. Em vez disso, sentiu um vazio profundo se formar em seu peito. Há quanto tempo ela compra esses colírios? Cerca de 4 meses, senhor. Exatamente quando seus problemas de visão começaram. Eduardo dirigiu de volta para casa como um autômato. Sua mente processava as informações de forma mecânica, tentando entender como havia sido tão ingênuo. Fernanda, a mulher com quem estava casado há 8 anos, a pessoa em quem mais confiava no mundo, estava sistematicamente o envenenando. Ao chegar em casa, encontrou Fernanda na cozinha, preparando seu almoço especial. Ela sorriu carinhosamente quando o viu entrar. Você saiu cedo hoje, amor. Como estão os olhos? Melhorando um pouco, mentiu Eduardo, observando cada movimento dela com novos olhos. Que bom. O tratamento está funcionando. Preparei sua vitamina favorita. Eduardo aceitou o copo, levou-o aos lábios, mas não bebeu. Fernanda, você me ama? A pergunta a pegou desprevenida. Ela pausou, colher na mão, e o olhou com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Por uma fração de segundo, Eduardo viu algo frio e calculista em seus olhos. Claro que amo, Eduardo. Que pergunta estranha. Ela se recuperou rapidamente, voltando ao sorriso caloroso. Beba a vitamina antes que esfrie. Eduardo fingiu tomar o líquido, mas na verdade manteve-o na boca e foi ao banheiro, onde o despejou na pia. O sabor amargo permaneceu em sua língua como um lembrete da traição. Naquela tarde, voltou ao parque mais cedo que o normal, sozinho. Isabela apareceu quase imediatamente, como se estivesse esperando por ele. O senhor descobriu, né? Ela perguntou, sentando-se ao seu lado no banco. Como você sabia? Minha tia trabalha na farmácia do centro. Ela me contou que sua esposa perguntou sobre remédios para a visão há uns meses, mas as perguntas dela eram estranhas. Ela queria saber sobre coisas que pioram a visão, não que melhoram.
Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso da verdade. Por que você me ajudou, Isabela? Por que ninguém me ajudou quando meu pai precisou? E por que... Ela hesitou, chutando uma pedrinha no chão. Porque o senhor parece um pai legal, não como os outros homens ricos que passam por aqui. A simplicidade da resposta tocou Eduardo de forma inesperada. Esta criança, que havia perdido tanto, estava tentando protegê-lo de uma dor similar. Isabela, onde você realmente mora? Com minha tia Rosa. Ela é faxineira em vários lugares. Trabalha muito, então eu fico sozinha na maior parte do tempo. Por isso venho para o parque. Eduardo estudou o rosto da menina. Havia uma maturidade forçada ali, resultado de circunstâncias que nenhuma criança deveria enfrentar. Sua tia sabe que você conversa comigo? Não, senhor. Ela não gostaria. Diz que criança não deve se meter na vida dos adultos. Mas você se meteu mesmo assim. Porque estava certo. E por quê? Isabela olhou diretamente para ele. Às vezes, criança vê coisas que adulto não vê. Eduardo passou o resto da tarde conversando com Isabela, aprendendo sobre sua vida, suas observações, sua sabedoria precoce. Pela primeira vez em meses, não pensou em Fernanda ou em sua visão. Pensou em como uma criança havia demonstrado mais honestidade e cuidado genuíno do que a mulher com quem dividia a cama. Quando chegou em casa, Fernanda estava ansiosa. Onde você estava? Estava preocupada. Ela o abraçou com força excessiva. Apenas caminhando, tentando processar as mudanças na minha visão. E como estão os olhos hoje? Na verdade, acho que estão melhorando. Fernanda pausou no abraço. Eduardo sentiu a tensão em seus músculos. Melhorando? Que bom, mas não devemos ser otimistas demais. O médico disse que pode haver altos e baixos. Que médico, Fernanda? O especialista. Dr. Almeida. Você lembra? Conversamos sobre ele semana passada. Eduardo não lembrava de conversa alguma sobre nenhum Dr. Almeida. Mais uma mentira para adicionar à crescente pilha. Durante o jantar, ele novamente fingiu comer toda a comida, mas secretamente descartou metade. Fingiu tomar os colírios que Fernanda insistia em aplicar, mas piscava rapidamente para remover o líquido. Na manhã seguinte, sua visão estava consideravelmente melhor. Conseguiu ler documentos de trabalho sem dificuldade, algo que não fazia há meses. Fernanda notou imediatamente. Você parece mais alerta hoje. Me sinto melhor, de fato. Talvez seja a hora de aumentar a dosagem dos medicamentos, para acelerar a recuperação. Eduardo sentiu um calafrio. Aumentar a dosagem? Sim, amor. Se você está respondendo bem, podemos ser mais agressivos no tratamento. A palavra agressivos ecoou de forma sinistra. Eduardo percebeu que Fernanda estava entrando em pânico ao ver sua melhora. Na verdade, acho que devemos manter como está. Não quero forçar muito. O rosto de Fernanda contraiu-se por um instante antes de voltar à expressão controlada. Claro, você conhece seu corpo melhor que ninguém. Mas Eduardo viu o que realmente passou por sua mente. Medo, desespero e algo mais escuro que ele preferia não nomear. Naquela tarde, encontrou Isabela novamente. Desta vez, ela trouxe algo consigo. Um pequeno gravador que parecia antigo, mas funcional. Minha tia me deu isto quando meu pai estava doente, para gravar as conversas dele com os médicos, caso ele esquecesse alguma coisa importante. Por que está me mostrando isso? Porque talvez o senhor precise gravar algumas conversas também. A sugestão era simples, mas as implicações eram enormes. Eduardo olhou para o pequeno aparelho, pensando nas possibilidades. Isabela, você é muito inteligente para sua idade. Tive que ser. Quando você perde os pais cedo, aprende a se cuidar. Eduardo sentiu uma pontada de tristeza pela infância perdida da menina. Como seus pais morreram? Isabela ficou quieta por um longo momento. Acidente de carro. Mas antes disso, meu pai ficou muito doente. Minha mãe disse que era problema no coração. Só depois descobrimos que não era verdade. Sua mãe mentiu sobre a doença do seu pai? Ela queria o dinheiro do seguro de vida. Mas quando descobriu que não ia conseguir, ela... Isabela pausou, engolindo em seco.
Ela disse para ele dirigir naquela noite, mesmo sabendo que ele estava com tonturas por causa dos remédios falsos. Eduardo sentiu o estômago embrulhar. A história de Isabela era ainda mais terrível do que ele imaginara. Sinto muito, Isabela. Por isso eu não posso deixar acontecer de novo. Não com o Senhor. A determinação na voz da criança era ao mesmo tempo inspiradora e de partir o coração. Eduardo entendeu que Isabela não estava apenas tentando ajudá-lo, ela estava tentando corrigir uma injustiça do passado. O que você acha que eu deveria fazer? Descobrir por que sua esposa está fazendo isso. Deve ter um motivo. Eduardo tinha evitado essa pergunta, mas sabia que Isabela estava certa. Fernanda não estava agindo por crueldade pura, ela tinha um objetivo. Você tem alguma ideia? Dinheiro. É sempre dinheiro. Ou outro homem. Às vezes, os dois. A honestidade brutal de Isabela cortou fundo. Eduardo começou a considerar possibilidades que havia rejeitado subconscientemente. Isabela, você sabe se minha esposa... se ela tem encontrado outras pessoas? Não sei. Mas posso descobrir. Eu sou boa em observar sem ser vista. Eduardo hesitou. Não parecia certo envolver uma criança em uma investigação potencialmente perigosa. Mas Isabela já estava envolvida, ela havia escolhido se envolver. Se você descobrir alguma coisa, me conte, mas seja cuidadosa, ok? Sempre sou. Naquela noite, Eduardo decidiu testar uma teoria. Anunciou para Fernanda que precisava viajar a trabalho por 3 dias para resolver uma questão urgente com um cliente importante. Viajar? Eduardo, você mal consegue dirigir com segurança. É muito perigoso. Vou de avião e levarei um assistente comigo. Fernanda ficou visivelmente agitada. Não acho uma boa ideia. Seu tratamento não pode ser interrompido. São apenas 3 dias. Mas os colírios, as vitaminas... Posso levar comigo. Eduardo, por favor, reconsidere. Posso ir com você. Não, Fernanda. Preciso me concentrar nos negócios. E você tem seus próprios compromissos aqui. A discussão se estendeu pela noite, com Fernanda usando todos os argumentos possíveis para fazê-lo mudar de ideia. Sua insistência era desproporcional, confirmando as suspeitas de Eduardo. Na manhã seguinte, ele fingiu sair para o aeroporto, mas, na verdade, se hospedou em um hotel no centro da cidade. A partir de lá, observou sua própria casa e monitorizou os movimentos de Fernanda. Não demorou muito para ver resultados. Na primeira tarde, um carro desconhecido parou em frente à sua casa. Um homem que Eduardo não reconheceu entrou e ficou por várias horas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Eduardo sentiu uma mistura de raiva, tristeza e alívio bizarro. Raiva pela traição, tristeza pelo fim de um casamento que ele havia acreditado ser genuíno e alívio por finalmente ter respostas concretas. No segundo dia, o mesmo homem voltou. Desta vez, Eduardo decidiu investigar mais de perto. Seguiu o carro quando ele saiu de sua casa e descobriu que se dirigia para um consultório médico na parte antiga da cidade. Dr. Marcos Ribeiro, dizia a placa discreta na fachada do prédio. Eduardo anotou o nome e endereço. No terceiro dia, em vez de voltar para casa como planejado, Eduardo foi procurar Isabela no parque. Ela apareceu rapidamente, como se tivesse estado esperando. E então? Descobriu alguma coisa? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado no banco de sempre. Você estava certa, há outro homem. Isabela assentiu gravemente. Eu sabia. Mulheres que fazem esse tipo de coisa sempre têm outro homem. Como você pode ter tanta certeza sobre essas coisas, Isabela? Você é apenas uma criança. Porque já vi isso antes. Na minha própria casa, lembra? E porque presto atenção. Adultos às vezes acham que criança não entende nada, então falam e fazem coisas na frente da gente. Eduardo estudou o rosto sério da menina. O que mais você observou sobre minha esposa? Ela não parece feliz quando está com o senhor. Parece impaciente. Como se estivesse fazendo algo que não quer fazer. A observação era dolorosamente precisa.
Eduardo lembrou-se de pequenos momentos. Fernanda olhando para o relógio durante suas conversas, suspirando quando ele pedia ajuda. O sorriso que não chegava aos olhos. Isabela, preciso descobrir mais sobre esse homem que está visitando minha casa. E sobre por que Fernanda está fazendo isso. Posso ajudar. Sei como descobrir coisas sem ninguém perceber. Eduardo hesitou novamente sobre envolver a criança, mas percebeu que precisava de um aliado. E Isabela havia demonstrado ser mais confiável e perspicaz que muitos adultos que ele conhecia. Ok, mas prometa que será muito cuidadosa. Prometo. Naquela tarde, Eduardo voltou para casa. Fernanda o recebeu com um abraço efusivo, mas ele notou a tensão em seus músculos, o alívio exagerado em sua voz. Como foi a viagem? Você parece... melhor. Foi produtiva. E minha visão realmente parece estar melhorando. De novo, aquela contração quase imperceptível no rosto de Fernanda. Que bom, mas vamos manter o tratamento, ok? Não podemos correr riscos. Durante o jantar, Eduardo observou Fernanda com novos olhos. Viu a impaciência disfarçada, os olhares furtivos para o telefone, a maneira como ela insistia obsessivamente para que ele tomasse seus medicamentos. Fernanda, você tem estado ocupada enquanto eu estava fora? Não muito, apenas as coisas normais. Limpeza, compras, algumas amigas. Que amigas? A pergunta a pegou desprevenida. As de sempre. Clara, Mariana. Eduardo conhecia as amigas de Fernanda. Sabia que Clara estava viajando há 1 mês e Mariana havia se mudado para outro estado. Ah, Clara voltou da viagem? Sim. Não. Quer dizer, conversamos por telefone. Mais mentiras. Eduardo sentiu uma tristeza profunda ao perceber como havia se tornado fácil para Fernanda mentir para ele. Na manhã seguinte, encontrou Isabela no parque. Ela tinha informações. Descobriu o nome do homem. Dr. Marcos Ribeiro. Ele é médico, mas não do tipo que cuida de olhos. É mais como... médico de família. Como você descobriu? Segui ele até um hospital pequeno perto da minha casa. Perguntei para uma enfermeira quem ele era. Eduardo ficou impressionado com a iniciativa da menina. Mais alguma coisa? Ele não usa aliança. E quando saiu da casa do senhor ontem, sua esposa o beijou na boca. Eduardo fechou os punhos involuntariamente. Saber sobre a traição era uma coisa. Ter detalhes visuais era outra completamente diferente. Sinto muito, senhor Eduardo. Não é sua culpa, Isabela. Você está me ajudando a ver a verdade. Tem mais uma coisa. Eles falaram sobre dinheiro. Eu estava escondida perto da janela da cozinha e escutei parte da conversa. Eduardo se inclinou para a frente. O que exatamente você ouviu? Sua esposa disse alguma coisa sobre não poder esperar muito mais e o plano precisa acelerar. O homem falou sobre depois do divórcio e dividir os bens. As palavras atingiram Eduardo como socos. Não era apenas uma aventura, era um plano elaborado para destruir sua vida e roubar sua fortuna. Isabela, isso é muito sério. Talvez seja hora de chamarmos a ajuda de alguém. Que tipo de ajuda? Eduardo pensou cuidadosamente. Não queria envolver as autoridades ainda, não sem provas mais concretas, mas precisava de apoio. Conheço um investigador particular, alguém discreto. Acha que é uma boa ideia? Sim, mas enquanto isso você pode continuar observando? Claro, mas senhor Eduardo... Sim? O senhor está bem? Quer dizer, emocionalmente? A pergunta da criança o tocou profundamente. Uma menina de 10 anos estava se preocupando com seu bem-estar emocional enquanto a esposa de 8 anos estava tentando destruí-lo. Não sei, Isabela. É muito para processar. Eu entendo. Quando descobri sobre minha mãe, fiquei muito confusa também, com raiva e triste ao mesmo tempo. Eduardo olhou para a menina com admiração renovada. Ela havia enfrentado traições ainda piores que a sua e mantido não apenas a sanidade, mas também a compaixão. Como você conseguiu superar isso? Minha tia me ajudou, e eu percebi que não posso controlar o que outras pessoas fazem, só como eu reajo a isso.
A sabedoria simples de Isabela era mais reconfortante que qualquer conselho profissional que Eduardo já havia recebido. Você é muito especial, Isabela. O senhor também é. É por isso que estou tentando ajudar. Naquela tarde, Eduardo contatou Roberto Silva, um investigador particular que havia usado anos atrás para verificar a idoneidade de alguns funcionários da empresa. Roberto era discreto, eficiente e confiável. Eduardo, quanto tempo? O que posso fazer por você? Roberto cumprimentou-o no pequeno café onde se encontraram. Roberto, preciso que você investigue minha esposa. Roberto assentiu, sem demonstrar surpresa. Era um profissional experiente. Suspeita de infidelidade. Isso e mais. Acredito que ela está envolvida em um plano para me prejudicar. Que tipo de plano? Eduardo contou tudo. Os problemas de visão, os medicamentos falsos, o Dr. Ribeiro, as conversas sobre dinheiro. Roberto ouviu sem interrupções, fazendo anotações ocasionais. É uma situação complexa, Eduardo. Vou precisar de alguns dias para coletar evidências sólidas. Quanto tempo? Uma semana, talvez 2. Depende de como eles se comportam. Roberto, preciso que seja muito discreto. Se Fernanda descobrir que estou investigando... Entendo. Ela pode acelerar os planos dela. Não se preocupe, sou profissional nisso. Eduardo se sentiu um pouco aliviado por ter ajuda profissional, mas também ansioso sobre o que Roberto poderia descobrir. Durante os dias seguintes, manteve a rotina normal, continuando a fingir tomar os medicamentos e colírios. Sua visão continuava melhorando, mas ele tinha cuidado para não demonstrar isso claramente. Isabela continuou suas observações. A cada encontro no parque, ela tinha novas informações. O Dr. Ribeiro visitava a casa 3 vezes por semana. Fernanda saía sozinha todas as quintas-feiras à tarde, sempre vestida de forma mais elegante que o normal. Eles haviam sido vistos juntos em um restaurante do outro lado da cidade. Senhor Eduardo, posso perguntar uma coisa? Claro, Isabela. O senhor realmente amava sua esposa? A pergunta o pegou desprevenido. Por que quer saber? Porque às vezes pessoas fazem coisas ruins mesmo quando são amadas. Quero entender por quê. Eduardo pensou cuidadosamente. Sim, eu amava, ou achava que amava. Talvez eu tenha amado a pessoa que pensei que ela era. Não a pessoa que ela realmente era. Exato. Isabela refletiu sobre isso por um momento. É triste quando as pessoas fingem ser diferentes do que são. Você finge ser alguma coisa que não é, Isabela? Às vezes finjo que não me sinto sozinha. Mas isso é diferente. Não machuco ninguém fingindo isso. Eduardo sentiu uma onda de ternura pela criança. Sua maturidade emocional era extraordinária, especialmente considerando tudo o que havia passado. Isabela, depois que tudo isso acabar, você gostaria que eu conhecesse sua tia? Por quê? Porque talvez eu possa ajudar vocês de alguma forma, como agradecimento por tudo que você tem feito por mim. Isabela pareceu desconfortável com a ideia. Minha tia não gosta muito de pessoas ricas. Ela acha que só querem se aproveitar. Por que ela pensa isso? Porque já aconteceu antes. Pessoas ofereceram ajuda e depois queriam coisas em troca, coisas ruins. Eduardo entendeu a cautela. E você? Você confia em mim? Isabela o estudou com seus olhos sérios. Sim, o senhor é diferente. Não tenta me impressionar ou me dar coisas para me fazer gostar do senhor. Só conversa comigo como se eu fosse uma pessoa normal. Você é uma pessoa normal, Isabela. Uma pessoa muito especial, mas normal. Naquela semana, Eduardo notou mudanças sutis no comportamento de Fernanda. Ela parecia mais ansiosa, mais atenta aos seus movimentos. Verificava se ele realmente tomava os medicamentos, insistia para acompanhá-lo a compromissos que ele costumava ir sozinho. Eduardo, talvez seja a hora de procurarmos um especialista diferente. Alguém com mais experiência em casos como o seu. Minha visão está melhorando, Fernanda. Por que mudar o tratamento agora? Porque quero ter certeza de que você está recebendo o melhor cuidado possível. A insistência dela estava se tornando desesperada. Eduardo percebeu que Fernanda estava entrando em pânico, porque seus planos não estavam funcionando como esperado.
Já marquei uma consulta com um especialista em uma clínica particular. É para amanhã. Eduardo sentiu alarme imediato. Que especialista? Dr. Marcos Ribeiro. É muito conceituado. O nome confirmou os piores temores de Eduardo. Fernanda estava tentando levá-lo diretamente ao cúmplice. Não posso amanhã. Tenho reuniões importantes. Eduardo, sua saúde é mais importante que qualquer reunião. Posso remarcar para a próxima semana. Não. Quer dizer, é difícil conseguir horário com ele. Não podemos desperdiçar essa oportunidade. A veemência de Fernanda era assustadora. Eduardo percebeu que havia chegado a um ponto crítico. Fernanda estava se preparando para acelerar drasticamente seus planos. Tudo bem, Fernanda, vou à consulta. Ela relaxou visivelmente, mas Eduardo já estava planejando sua próxima jogada. Precisava falar com Roberto e Isabela urgentemente. Naquela tarde, encontrou Roberto em seu escritório. Eduardo, que bom que você veio. Tenho informações importantes. Eu também. Fernanda está tentando me levar para uma consulta com o Dr. Ribeiro amanhã. Roberto abriu uma pasta cheia de fotografias e documentos. Então é melhor você ver isso primeiro. As fotografias mostravam Fernanda e Dr. Ribeiro em diversas situações íntimas, jantando, caminhando de mãos dadas, beijando-se apaixonadamente em um carro. Os documentos revelavam informações ainda mais perturbadoras. Fernanda não é quem você pensa que é, Eduardo. O nome verdadeiro dela é Fernanda Dias Oliveira. Ela já foi casada 3 vezes antes. Eduardo sentiu o mundo girar. 3 vezes? E todos os 3 maridos anteriores morreram em circunstâncias questionáveis. Um aparentemente de ataque cardíaco, outro em um acidente de carro, o terceiro de problemas renais súbitos. Meu Deus! Ela herdou fortunas consideráveis de todos eles. E sempre havia um médico envolvido que atestava as causas naturais das fatalidades. Eduardo se apoiou na cadeira, tentando processar as informações. Dr. Ribeiro estava envolvido? Em pelo menos 2 dos casos anteriores. Eles têm uma parceria de longa data. Roberto, o que eu faço? Ela está tentando me levar para uma consulta com ele amanhã. Não vá de jeito nenhum. Com base no padrão estabelecido, é provável que eles estejam planejando algo drástico. Eduardo sentiu medo real pela primeira vez. Não era mais apenas sobre dinheiro ou traição, sua vida estava em perigo. Preciso avisar alguém sobre isso. Já estou preparando um dossiê completo para as autoridades. Mas, Eduardo, você precisa sair de casa, hoje à noite. E ir para onde? Hotel, casa de amigos, qualquer lugar seguro. Só até conseguirmos resolver isso oficialmente. Eduardo concordou, mas primeiro queria se encontrar com Isabela uma última vez. Precisava agradecer e explicar que não poderia mais encontrá-la no parque por alguns dias. No parque, Isabela percebeu imediatamente que algo estava errado. O senhor está com medo. Estou, Isabela. Descobri que a situação é muito pior do que pensávamos. Ele contou sobre as descobertas de Roberto, obviamente omitindo os detalhes mais assustadores. Mesmo assim, Isabela entendeu a gravidade. Então sua esposa é uma pessoa muito má. Sim. E isso significa que não posso mais vir ao parque por um tempo. Não é seguro. Isabela pareceu triste, mas assentiu com compreensão. O senhor vai ficar bem? Vou. Graças a você, Isabela. Se você não tivesse me alertado, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Adultos às vezes não prestam atenção nas coisas óbvias. Eduardo sorriu pela primeira vez em dias. Você me salvou, sabia disso? E o senhor me fez sentir importante. Ninguém nunca ouviu minhas ideias antes. Suas ideias são valiosas, Isabela. Nunca se esqueça disso. Eles se despediram com um abraço. Eduardo prometeu voltar quando tudo estivesse resolvido. Naquela noite, Eduardo preparou discretamente uma mala pequena. Quando Fernanda estava no banho, ligou para um hotel no centro da cidade e fez uma reserva. Durante o jantar, Fernanda estava particularmente atenciosa, insistindo para que ele comesse bem e tomasse todos os medicamentos. Amanhã será um dia importante, Eduardo. Dr. Ribeiro é realmente o melhor especialista da região.
Estou ansioso para conhecê-lo. Ele vai cuidar muito bem de você. Tenho certeza absoluta. Havia algo sinistro na maneira como ela disse isso, uma certeza que ia além da confiança médica normal. Por volta das 2 da manhã, quando Fernanda estava dormindo profundamente, Eduardo saiu silenciosamente de casa. Levou apenas o essencial e dirigiu para o hotel. No quarto ligou para Roberto. Eduardo, é muito tarde. Roberto, saí de casa, estou em um hotel. Foi a decisão certa. Tenho mais informações perturbadoras. O que agora? Dr. Ribeiro não é apenas cúmplice, ele é o cérebro por trás de toda a operação. Fernanda é apenas a isca. Eles têm uma rede de mulheres que seduzem e casam com homens ricos, e Ribeiro fornece os meios médicos para eliminar os obstáculos. Eduardo sentiu náusea. Quantas pessoas eles mataram? Estamos investigando pelo menos 8 casos nos últimos 15 anos. Todos homens ricos, todos com problemas de saúde súbitos e inexplicáveis. Preciso avisar as autoridades agora. Já estou em contato com eles. Amanhã de manhã, quando Fernanda perceber que você desapareceu, eles vão monitorar todos os movimentos dela. Eduardo passou a noite sem dormir, processando a magnitude do que havia descoberto. Sua esposa não era apenas uma mulher infiel, ela era parte de uma operação criminosa sofisticada. Na manhã seguinte, seu telefone tocou incessantemente. Fernanda, obviamente, em pânico. Eduardo, onde você está? Acordei e você não estava aqui. Tive que sair cedo para resolver uma emergência de trabalho. Que emergência? Por que não me acordou? Não queria incomodá-la. Eduardo, você precisa voltar para casa agora. A consulta com o Dr. Ribeiro é em 2 horas. Vou ter que cancelar. Essa emergência vai tomar todo o meu dia. O silêncio do outro lado da linha foi longo e tenso. Eduardo, isso não pode esperar. Sua saúde... Minha saúde está bem, Fernanda. Na verdade, minha visão está muito melhor. Outro silêncio. Eduardo podia quase ouvir o pânico crescendo. Melhor? Como assim melhor? Posso ver claramente. Melhor que em meses. Isso é impossível. O Dr. Ribeiro precisa examinar você imediatamente. Pode ser um sintoma perigoso. A desesperação em sua voz era palpável. Fernanda, preciso desligar agora. Eduardo, não desligue. Volte para casa. Agora! Eduardo desligou o telefone e imediatamente o desligou. Dentro de 1 hora, Roberto ligou de outro número. Eduardo, você precisa ver isso. Fernanda e Ribeiro se encontraram esta manhã. Estão em pânico total. O que estão fazendo? Planejando sair da cidade, hoje à tarde. Eduardo sentiu alívio e raiva simultaneamente. Alívio por estar seguro, raiva por ter sido tão enganado. As autoridades estão prontas para agir? Sim, vão interceptá-los na estrada. E as evidências? Temos tudo o que precisamos. Documentos, fotografias, depoimentos e, mais importante, amostras dos medicamentos que ela estava te dando. Eduardo passou o dia no hotel, esperando notícias. Por volta das 6 da tarde, Roberto ligou. Está feito, Eduardo. Eles foram presos tentando deixar a cidade. E agora? Agora você pode voltar para casa. Mas primeiro, você quer ver as confissões deles? Eduardo hesitou. Parte dele queria entender completamente o que havia acontecido, mas outra parte só queria esquecer. Talvez depois. Primeiro preciso fazer uma coisa. Dirigiu diretamente para o parque. Isabela estava lá como sempre, sentada no banco de sempre. Senhor Eduardo, você está bem? Estou, Isabela, graças a você. O que aconteceu com sua esposa? Ela não vai mais incomodar ninguém. Ela e o homem que estava ajudando ela foram presos. Isabela assentiu gravemente. Foi a coisa certa a fazer. Isabela, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dos olhos da menina. Gostaria de conhecer sua tia. Quero oferecer uma bolsa de estudos para você em uma escola particular. E um emprego melhor para sua tia, se ela quiser. Isabela o olhou desconfiada. Por quê? Porque você me salvou a vida. E porque todo mundo merece uma chance de ter uma vida melhor. E o que você quer em troca? A pergunta mostrava a sabedoria de uma criança que havia aprendido que nada na vida era gratuito. Nada, Isabela, absolutamente nada.
Só quero ter certeza de que você está segura e tem oportunidades. Isabela estudou seu rosto por um longo momento. Minha tia pode não aceitar. Então vamos conversar com ela juntos. Você pode explicar como nos conhecemos. E se ela não acreditar na história? Temos provas, lembra? O investigador documentou tudo. Isabela sorriu pela primeira vez desde que Eduardo a conhecera. Um sorriso genuíno e infantil que iluminou seu rosto inteiro. Tudo bem, vamos conversar com a tia Rosa. Eles caminharam juntos até a casa simples onde Isabela morava com a tia. Rosa era uma mulher de 40 anos, cabelos grisalhos puxados para trás, mãos calejadas pelo trabalho duro. Suas roupas eram limpas, mas gastas, e havia uma tristeza residual em seus olhos. Eduardo se apresentou educadamente e explicou a situação, com Isabela adicionando detalhes quando necessário. Rosa ouviu tudo com crescente incredulidade. O senhor está dizendo que minha sobrinha descobriu que sua esposa estava tentando envenenar o senhor? Sim, senhora. E graças à inteligência e coragem dela, consegui descobrir a verdade a tempo. Rosa olhou para Isabela com uma mistura de orgulho e preocupação. Isabela, isso é verdade? É, tia. Eu vi coisas estranhas e resolvi investigar. Como você sempre diz, que devemos ajudar as pessoas quando podemos. Rosa se voltou para Eduardo. E o senhor quer oferecer o que em troca? Uma bolsa de estudos integral para Isabela na melhor escola particular da cidade. E, se a senhora aceitar, uma posição como supervisora de limpeza na minha empresa, com salário digno e todos os benefícios. Por que faria isso? Porque sua sobrinha me salvou a vida. E porque vocês duas merecem algo melhor que a luta constante para sobreviver. Rosa ficou em silêncio por um longo tempo, estudando Eduardo cuidadosamente. O senhor não quer nada em troca? Só a satisfação de saber que estou fazendo a coisa certa. E se decidirmos que não queremos sua ajuda? Então, respeitarei a decisão de vocês e nunca mais as incomodarei. Rosa olhou para Isabela, que estava esperando ansiosamente pela resposta da tia. Isabela, o que você acha? Acho que o senhor Eduardo é uma pessoa boa, tia, e acho que merecemos uma chance de ter uma vida mais fácil. Rosa assentiu lentamente. Muito bem, vamos aceitar sua oferta, mas com condições. Que condições? Primeira, se em qualquer momento percebemos que há segundas intenções, paramos tudo imediatamente. Segunda, Isabela continua morando comigo, não importa o quanto sua vida melhore. Terceira, não queremos caridade, queremos oportunidade. Se eu não for boa o suficiente no trabalho, pode me demitir. Eduardo sorriu. Aceito todas as condições. Na verdade, as respeito. Nos meses que se seguiram, a vida de todos mudou dramaticamente. Isabela se adaptou rapidamente à nova escola, demonstrando uma inteligência excepcional que impressionou todos os professores. Rosa se revelou uma supervisora natural, organizando a equipe de limpeza com eficiência que surpreendeu até Eduardo. Fernanda e Dr. Ribeiro foram condenados por múltiplas acusações, incluindo tentativa de homicídio e fraude. A investigação revelou sua participação em uma rede criminosa que havia operado por mais de uma década. Eduardo, libertado da manipulação constante, redescobriu paixões e interesses que havia negligenciado. Começou a passar mais tempo com atividades que realmente importavam para ele, incluindo trabalho voluntário com crianças em situação de risco. Sua relação com Isabela e Rosa evoluiu de gratidão para uma amizade genuína. Elas se tornaram parte de sua vida de uma maneira que ele nunca havia experimentado com Fernanda, presença calorosa e honesta, em vez de manipulação sutil. Um ano depois da prisão de Fernanda, Eduardo organizou um pequeno jantar para comemorar o aniversário de Isabela. Rosa havia preparado um bolo caseiro e Eduardo trouxe presentes cuidadosamente escolhidos: livros, material de arte e um diário bonito. Para que eu preciso de um diário? Perguntou Isabela, folheando as páginas em branco. Para escrever suas observações sobre as pessoas e o mundo. Você tem insights valiosos que merecem ser registrados. Você acha que outras pessoas se interessariam pelas minhas observações? Tenho certeza absoluta. Rosa sorriu.
vendo a confiança crescer na menina. Isabela sempre foi observadora. Quando ela era pequena, costumava me contar detalhes sobre os vizinhos que eu nunca havia notado. É um talento raro, disse Eduardo. A capacidade de ver além das aparências, de perceber verdades que outros ignoram. Isabela se encolheu de vergonha, mas estava claramente satisfeita com o elogio. Durante a festa, Eduardo refletiu sobre como sua vida havia mudado. 1 ano atrás, estava casado com uma mulher que planejava matá-lo, isolado de relacionamentos genuínos, vivendo uma vida que agora percebia ter sido uma mentira cuidadosamente construída. Agora estava rodeado de pessoas que realmente se importavam com ele, engajado em trabalho significativo e mais feliz do que havia sido em anos. Senhor Eduardo, disse Isabela durante a sobremesa, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor se arrepende de ter se casado com sua ex-esposa? A pergunta era típica de Isabela, direta, perspicaz e um pouco desconfortável. Eduardo pensou cuidadosamente. É uma pergunta interessante, Isabela. Por um lado, foi uma experiência terrível, que poderia ter terminado muito mal. Por outro lado, se não tivesse passado por isso, nunca teria conhecido vocês duas. Então não se arrepende? Me arrependo de ter sido ingênuo. Me arrependo de não ter prestado atenção aos sinais de alerta, mas não me arrependo da jornada que me trouxe até aqui. Rosa interveio. Às vezes, as piores experiências nos ensinam as lições mais importantes. Exatamente, concordou Eduardo. E às vezes precisamos enfrentar a escuridão para realmente apreciar a luz. Isabela assentiu gravemente, como se estivesse gravando a observação em sua mente. Meses depois, Eduardo recebeu uma ligação inesperada de Roberto. Eduardo, você precisa saber de uma coisa. Fernanda está tentando entrar em contato com você da prisão. O que ela quer? Alega ter informações importantes sobre outros casos similares. Quer fazer um acordo em troca de uma sentença reduzida? Eduardo sentiu um misto de curiosidade e repulsa. Que tipo de informações? Nomes de outras vítimas, detalhes sobre a rede criminosa, localização de bens roubados, coisas que poderiam ajudar a polícia a resolver casos antigos. E ela quer falar comigo? Especificamente com você. Alega que só confia em você para intermediar as negociações. Eduardo riu ironicamente. Ela não confia em ninguém, Roberto. Isso é apenas outra manipulação. Provavelmente. Mas pode haver informações valiosas. O que você recomenda? Se você estiver emocionalmente preparado, pode valer a pena pelo menos ouvir o que ela tem a dizer. Obviamente, com todas as precauções de segurança. Eduardo conversou sobre a situação com Isabela durante um de seus encontros regulares no parque. A menina, agora com 11 anos, havia desenvolvido uma perspicácia ainda mais aguçada. O que você acha que eu deveria fazer, Isabela? Depende do que o senhor quer conseguir. Como assim? Se o senhor quer apenas seguir em frente e esquecer, não deveria falar com ela. Se o senhor quer ajudar outras pessoas que podem ter passado pela mesma coisa, talvez devesse ouvir. E qual você acha que seria a decisão certa? Isabela pensou por um momento. Lembra quando eu tive que decidir se contava para o senhor sobre sua esposa? Lembro. Eu podia ter ficado quieta e seguido minha vida, mas sabia que outras pessoas poderiam se machucar se eu não fizesse nada. Eduardo entendeu a analogia. Você está dizendo que tenho responsabilidade para com outras possíveis vítimas. Estou dizendo que o senhor precisa decidir que tipo de pessoa quer ser. A sabedoria simples de Isabela era, como sempre, profunda e direta. Eduardo decidiu aceitar o encontro com Fernanda, mas com condições rigorosas. Seria na prisão, com a presença de autoridades, e seria gravado integralmente. O dia do encontro chegou frio e chuvoso. Eduardo entrou na sala de visitas da prisão com um misto de ansiedade e determinação. Fernanda estava esperando, vestindo o uniforme laranja da prisão, com uma aparência muito diferente da mulher elegante que ele conhecera. Eduardo, ela disse quando ele se sentou à sua frente. Obrigada por vir. Não vim por você, Fernanda. Vim pelas outras pessoas que você e seus cúmplices podem ter ferido. Fernanda assentiu, parecendo aceitar a dureza do tom. Eu entendo. E você está certo em não confiar em mim.
O que você tem para me dizer? Primeiro, quero que saiba que eu realmente aprendi a me importar com você. Não no começo, mas com o tempo. Fernanda, não estou aqui para conversa emocional. Você disse ter informações importantes. Ela suspirou. Tem razão. Dr. Ribeiro e eu fizemos parte de uma operação que começou há mais de 15 anos. Não éramos os únicos. Havia pelo menos 6 equipes similares operando em diferentes regiões do país. Eduardo se inclinou para a frente. Esta era informação valiosa. Quantas vítimas no total? Não sei o número exato, mas nossa equipe foi responsável por 8 casos confirmados antes do seu. As outras equipes, talvez 50 ou mais ao longo dos anos. Os números eram chocantes. Eduardo sentiu náusea pensando em tantas vidas perdidas. Você tem nomes? Evidências? Tenho alguns nomes, datas, localizações. E sei onde estão guardados alguns documentos que Ribeiro escondeu. Por que está me contando isso agora? Fernanda hesitou. Porque estou com medo. Os líderes da operação não gostam de testemunhas vivas. Mesmo na prisão, não me sinto segura. E você acha que cooperar vai protegê-la? Espero que sim. E... Ela pausou, olhando diretamente para Eduardo. E porque parte de mim realmente quer fazer a coisa certa, pelo menos uma vez. Eduardo estudou seu rosto, procurando sinais de manipulação. Havia algo diferente em Fernanda, uma vulnerabilidade que ele nunca havia visto antes. Se você realmente quer fazer a coisa certa, vai me dar todas as informações que tem, sem condições. Vou. Mas, Eduardo, preciso que saiba que nunca foi pessoal. Eu fui recrutada para esse trabalho quando estava desesperada. Meus próprios pais foram vítimas de um golpe similar e acabei vivendo na rua durante a adolescência. A revelação surpreendeu Eduardo. Você foi vítima antes de se tornar perpetradora? Já sim. Ribeiro me encontrou quando eu tinha 17 anos, sem dinheiro, sem família, sem perspectivas. Ele me ofereceu uma vida melhor em troca de fazer certas coisas. Isso não justifica o que você fez, Fernanda. Não justifica, mas explica como comecei. E explica por que, quando conheci você pela primeira vez, questionei se queria continuar fazendo isso. Eduardo sentiu uma pontada de tristeza, não por Fernanda, mas pela jovem desesperada que ela havia sido. Se você realmente questionou, por que continuou? Porque estava com muito medo. Pessoas que tentaram sair da operação, coisas ruins aconteceram com elas. Eduardo passou as próximas 2 horas ouvindo, enquanto Fernanda revelava detalhes sobre a rede criminosa. Nomes, localizações, métodos, hierarquias. A complexidade da operação era assombrosa. Ao final, Eduardo se levantou para sair. Eduardo, Fernanda chamou. Como está sua visão? Completamente normal, sem efeitos permanentes. Fico feliz. Eu diminuí as dosagens nas últimas semanas antes de você descobrir. Não conseguia mais. Eduardo a interrompeu. Fernanda, não tente transformar isso em algo nobre. Você só parou porque estava perdendo o controle da situação. Talvez. Ou talvez eu finalmente tenha encontrado um pouco de humanidade que achava que havia perdido. Eduardo a olhou por um último momento. Espero que seja verdade, Fernanda, para seu próprio bem. Ela assentiu, lágrimas começando a formar em seus olhos. Cuide bem de si mesmo, Eduardo. E, obrigada por me ouvir. Eduardo saiu da prisão com sentimentos conflitantes. As informações que Fernanda forneceu ajudariam a desmantelar uma rede criminosa extensa e potencialmente salvar vidas futuras. Mas também o forçaram a confrontar a complexidade da natureza humana às circunstâncias que transformam vítimas em perpetradores. Nos meses seguintes, as informações de Fernanda resultaram em múltiplas prisões em todo o país. Dezenas de casos não resolvidos foram reabertos. Famílias finalmente obtiveram respostas sobre a perda de seus entes queridos. Eduardo acompanhou os desenvolvimentos através de Roberto, mas principalmente tentou focar em aspectos positivos de sua nova vida. Isabela continuou a florescer academicamente. Suas notas eram excepcionais e ela havia desenvolvido particular interesse em psicologia e trabalho social.
Quero ajudar crianças como eu, ela disse a Eduardo durante uma de suas conversas. Crianças que perderam os pais ou que estão em situações difíceis. Você seria excelente nesse trabalho, Eduardo respondeu. Você tem empatia natural e entende o que é preciso para superar adversidades. Aprendi observando você e a tia Rosa. Vocês me mostraram que é possível criar família escolhida quando a família biológica não está disponível. A observação tocou Eduardo profundamente. Isabela, você sabe que Rosa e você se tornaram minha família também, né? Eu sabia. Ela sorriu. Mas é bom ouvir você dizer. Rosa também havia encontrado seu lugar no mundo profissional. Sua eficiência e liderança natural haviam sido notadas, e Eduardo a promoveu para gerente de operações de toda a empresa. Nunca imaginei que seria capaz de administrar tantas pessoas. Rosa confided para Eduardo durante uma reunião de avaliação. Você sempre teve essas habilidades, Rosa. Só precisava de uma oportunidade para demonstrá-las. E você nos deu essa oportunidade quando não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Na verdade, eu tinha toda a obrigação. Isabela salvou minha vida. Era o mínimo que eu podia fazer. Rosa sorriu. Você sabe que isso vai muito além de obrigação, Eduardo. Você genuinamente se importa conosco. Eduardo assentiu. Vocês são minha família. Claro que me importo. 2 anos após a prisão de Fernanda, Eduardo recebeu uma carta inesperada. Era de Fernanda, mas o tom era completamente diferente de qualquer comunicação anterior. Eduardo, dizia a carta, espero que você esteja bem e feliz. Estou escrevendo para contar que estou participando de um programa de reabilitação na prisão, focado em ajudar outros prisioneiros que foram vítimas de abuso antes de se tornarem perpetradores. É um trabalho difícil, mas gratificante. Pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo algo genuinamente útil. Também quero que saiba que as informações que forneci resultaram na prisão de mais 14 pessoas envolvidas na rede, incluindo os líderes principais. Pelo que soube, isso efetivamente desmantelou toda a operação. Não estou pedindo perdão, porque sei que não mereço, mas queria que soubesse que nossa última conversa mudou algo em mim. Você me forçou a confrontar quem eu realmente era, e isso me deu a coragem de tentar ser alguém melhor. Espero que você tenha encontrado a felicidade que merece. E se algum dia você quiser saber como estão indo meus esforços de reabilitação, ficaria honrada em compartilhar. Com respeito e gratidão genuína, Fernanda. Eduardo mostrou a carta para Isabela, que agora tinha 13 anos e havia desenvolvido uma perspectiva ainda mais sofisticada sobre natureza humana. O que você acha? Perguntou Eduardo. Acho que pessoas podem mudar, mas mudança real leva tempo e precisa ser provada através de ações, não palavras. Você confia nas palavras dela? Não confio completamente, mas também não descarto a possibilidade. Pessoas às vezes precisam atingir o fundo do poço antes de poder subir. Eduardo sorriu. Você está se tornando muito sábia, Isabela. Tive bons professores, ela respondeu, fazendo-o sorrir ainda mais. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquele verão, Eduardo organizou uma viagem para Rosa e Isabela conhecerem a praia. Era a primeira vez que qualquer uma delas viajava para fora da sua cidade natal. Nunca vi tanto água em um lugar só, disse Isabela, correndo pela areia em direção às ondas. Rosa riu, um som que Eduardo ouviu com mais frequência nos últimos anos. Eu também não. É mais bonito do que eu imaginava. Eles passaram uma semana inteira explorando a região costeira, visitando museus, experimentando comidas diferentes e simplesmente relaxando. Eduardo observou como Rosa gradualmente relaxou, permitindo-se ser apenas uma pessoa em férias, em vez de uma trabalhadora constantemente preocupada com responsabilidades. Isabela documentou tudo em seu diário, que havia se tornado um companheiro constante. Suas entradas eram uma mistura de observações sobre pessoas, reflexões sobre suas próprias experiências e sonhos para o futuro. Posso ler um pouco do que você escreveu sobre nossa viagem? Perguntou Eduardo uma noite,
enquanto eles jantavam em um restaurante com vista para o mar. Isabela hesitou por um momento. Depois abriu o diário em uma página específica. Hoje aprendi que felicidade não é apenas sobre grandes momentos, mas sobre pequenas perfeições. Como o jeito que Eduardo sorri quando vê a tia Rosa rir. Como a areia fica quente entre os dedos. Como o som das ondas faz tudo parecer mais calmo. Acho que esta é a primeira vez que me sinto verdadeiramente segura e feliz ao mesmo tempo. Não apenas segura de perigos físicos, mas segura de que as pessoas ao meu redor realmente se importam comigo e não vão desaparecer. Eduardo se tornou mais que um protetor ou provedor. Ele se tornou o pai que eu sempre quis ter. E a tia Rosa não é mais apenas a pessoa que cuida de mim por obrigação. Ela é minha mãe escolhida. Somos uma família estranha, formada por circunstâncias trágicas, mas somos uma família real. E isso vale mais que qualquer coisa que eu já tive. Eduardo sentiu lágrimas em seus olhos ao ler as palavras de Isabela. Isabela, você expressa seus sentimentos de forma bela. É fácil escrever sobre coisas que realmente importam. Rosa, que também havia lido a entrada, abraçou Isabela firmemente. Nós também te amamos, querida, mais do que palavras podem expressar. Naquela noite, caminhando pela praia sob as estrelas, Eduardo refletiu sobre a jornada que o havia levado até ali. 3 anos atrás, estava casado com uma mulher que planejava sua morte, isolado em uma vida de aparências vazias. Agora, estava cercado por amor genuíno, engajado em trabalho significativo e mais conectado com sua própria humanidade do que jamais havia sido. Eduardo, Rosa disse, interrompendo seus pensamentos, posso perguntar algo pessoal? Claro. Você já pensa em se casar novamente? A pergunta o pegou desprevenido. Não muito, por quê? Porque você merece encontrar amor verdadeiro. O que você tinha com Fernanda não era amor, era manipulação. E você? Nunca pensou em namorar alguém? Rosa riu. Honestamente, tenho estado tão ocupada aprendendo a viver uma vida melhor que não pensei muito nisso. Mas talvez, no futuro... Nós 3 estamos criando uma vida boa juntos, disse Eduardo. Não sinto necessidade de mudar isso agora. Mas se a pessoa certa aparecer... Se a pessoa certa aparecer, tenho certeza de que ela entenderá que vocês 2 são parte essencial da minha vida. Rosa assentiu com aprovação. Qualquer pessoa que não aceitar Isabela e a mim não merece você mesmo. No último dia da viagem, eles visitaram um aquário local. Isabela ficou fascinada pelas diferentes espécies marinhas, fazendo perguntas detalhadas sobre seus comportamentos e habitats. Você já pensou em estudar biologia marinha? Perguntou Eduardo. Penso em muitas coisas diferentes, respondeu Isabela. Psicologia, assistência social, biologia, até jornalismo investigativo. Jornalismo investigativo? Sim. Gosto da ideia de descobrir verdades escondidas e contar histórias que precisam ser contadas. Eduardo sorriu, lembrando-se de como Isabela havia investigado a situação com Fernanda. Você seria excelente nisso. O melhor é que ainda tenho tempo para decidir. E sei que vocês vão me apoiar independentemente do que escolher. Essa confiança inabalável de Isabela na estabilidade de sua nova família tocou Eduardo profundamente. Ela havia aprendido a esperar permanência em vez de abandono. No voo de volta, Eduardo observou Rosa e Isabela dormindo um ao lado da outra. Rosa mantinha um braço protetor ao redor de Isabela, mesmo dormindo. A imagem capturou perfeitamente a transformação que havia acontecido nas vidas de todos eles. De volta à rotina normal, Eduardo começou a pensar em maneiras de formalizar sua relação com Isabela e Rosa. Não que precisasse de papéis oficiais para confirmar o que todos já sabiam, mas queria ter certeza de que se algo acontecesse com ele, elas estariam protegidas. Consultoriou seu advogado sobre opções legais. Eduardo, você poderia adotar oficialmente Isabela se Rosa concordar, e poderia estabelecer um trust fund que garante que ambas estejam financeiramente seguras permanentemente. E se eu adotar Isabela, que direitos Rosa mantém? Rosa continuaria sendo a guardiã legal primária,
mas você teria direitos parentais completos. Seria como se vocês fossem copais. Eduardo gostou da ideia, mas sabia que precisava conversar com Rosa e Isabela primeiro. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo trouxe o assunto. Meninas, tenho uma proposta para vocês duas. Isabela olhou para cima do dever de casa que estava fazendo na mesa de jantar. Rosa pausou no meio de servir a sobremesa. Que tipo de proposta? Perguntou Rosa cautelosamente. Gostaria de adotar Isabela oficialmente. Rosa, você continuaria sendo a guardiã primária, mas eu seria legalmente reconhecido como pai adotivo. Isabela deixou cair o lápis. Rosa se sentou pesadamente na cadeira. Mas por que você quer fazer isso? Perguntou Isabela. Porque vocês são minha família e quero que isso seja reconhecido oficialmente. Quero ter certeza de que, se algo acontecer comigo, Isabela tenha direitos de herança e quero ter o direito legal de tomar decisões sobre o bem-estar dela se necessário. Rosa olhou para Isabela, que tinha uma expressão de completa surpresa no rosto. Isabela, o que você acha? Perguntou Rosa. Isso significa que Eduardo seria realmente meu pai? Legalmente, sim. Isabela ficou quieta por um longo momento processando a informação. Eduardo seria meu pai escolhido e tia Rosa seria minha mãe escolhida. Exatamente. Isabela olhou diretamente para Eduardo. Você realmente quer ser meu pai? Isabela, eu já me considero seu pai. Isso apenas tornaria oficial. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Isabela. Então sim, eu quero que você seja oficialmente meu pai. Rosa também estava emocionada. Eduardo, isso é mais do que eu jamais sonhei para Isabela. Ter um pai que realmente escolhe estar na vida dela. Então vocês duas concordam? Sim, disse Rosa firmemente. Sim, concordamos. O processo de adoção levou vários meses, mas foi finalmente completado pouco antes do 14º aniversário de Isabela. O juiz que presidiu a audiência final comentou que raramente havia visto uma família tão claramente unida pelo amor mútuo. Isabela, disse o juiz, você entende que Eduardo está se tornando legalmente seu pai? Entendo, Vossa Excelência. E você quer que isso aconteça? Mais que qualquer coisa no mundo. Eduardo, você entende as responsabilidades que está assumindo? Entendo e aceito com alegria, Vossa Excelência. Rosa, como guardiã atual de Isabela, você concorda com essa adoção? Concordo completamente. Eduardo já tem sido um pai maravilhoso para Isabela. Isso apenas formaliza o que já existe. Quando o juiz bateu o martelo declarando a adoção oficial, Isabela correu para abraçar Eduardo. Rosa se juntou ao abraço, e por alguns momentos eles ficaram assim, uma família oficialmente reconhecida e emocionalmente completa. Na festa de aniversário de Isabela, alguns dias depois, Eduardo deu a ela um presente especial. Um colar com um pingente em formato de coração, gravado com as palavras "Para minha filha, com amor eterno, papai". Isabela usou o colar todos os dias a partir de então. Meses depois, Eduardo recebeu uma ligação inesperada de Roberto. Eduardo, tenho uma notícia interessante. Fernanda foi libertada. Eduardo sentiu um misto de surpresa e apreensão. Já? Ela cumpriu 2/3 da sentença e teve um comportamento exemplar. Mais importante, seu trabalho no programa de reabilitação foi tão eficaz que a ofereceram um trabalho pós-prisão como conselheira para outros ex-detentos. Onde ela está morando? Em uma casa de transição na capital. Ainda sob supervisão, mas essencialmente livre. Eduardo processou a informação. Ela entrou em contato comigo? Não. Na verdade, ela especificamente pediu para que eu confirmasse com você se seria bem-vindo qualquer contato. Ela não quer incomodá-lo se você prefere que ela permaneça fora da sua vida. Eduardo pensou cuidadosamente. Diga a ela que não tenho objeção a contato ocasional, mas que ela precisa entender que minha vida mudou completamente. Vou transmitir a mensagem. Algumas semanas depois, Eduardo recebeu um cartão postal de Fernanda. Era uma imagem simples de um jardim em flor, com uma mensagem curta no verso. Eduardo, obrigada por me permitir contato ocasional.
Estou trabalhando duro para me tornar uma pessoa melhor e ajudar outras pessoas que passaram por experiências similares às minhas. Não espero perdão, mas espero que você saiba que seu exemplo de integridade me inspira todos os dias. Com gratidão, Fernanda. Eduardo mostrou o cartão para Isabela, que agora tinha 15 anos e havia se tornado uma jovem pensativa e articulada. O que você acha? Perguntou Eduardo. Acho que ela está tentando fazer as pazes com o passado. Isso é bom para ela, independentemente de como você se sente sobre isso. Você acha que eu deveria responder? Isabela pensou por um momento. Acho que você deveria fazer o que sente que é certo. Se responder a faz sentir-se bem consigo mesmo, responda. Se não, não responda. Não tem nada a ver com ela e tudo a ver com o tipo de pessoa que você quer ser. Eduardo sorriu da sabedoria de sua filha. Você está se tornando uma jovem muito sábia, Isabela. Tenho bons pais, ela respondeu fazendo-o sorrir ainda mais. Eduardo decidiu enviar um cartão breve de volta, reconhecendo os esforços de Fernanda para mudar, mas deixando claro que sua vida atual era sua prioridade. A vida seguiu seu ritmo tranquilo e satisfatório. Rosa havia encontrado um namorado, um homem gentil chamado João que trabalhava na biblioteca municipal. Ele aceitou completamente a dinâmica familiar única e rapidamente se tornou uma presença calorosa e bem-vinda. Isabela estava se destacando no ensino médio, particularmente em disciplinas como psicologia, sociologia e jornalismo. Ela havia começado a escrever artigos para o jornal da escola, sempre focados em questões de justiça social. Eduardo expandiu seu programa de mentoria para crianças em situação de risco, usando sua própria experiência e a perspectiva única de Isabela para criar um programa mais eficaz. Papai, disse Isabela durante um jantar em família, tenho decidido o que quero estudar na universidade. O que você escolheu? Perguntou Eduardo. Trabalho social, com especialização em proteção infantil. Quero trabalhar com crianças que estão em situações similares à que eu estava. Rosa sorriu com orgulho. Você seria excelente nisso, querida. Eu quero fazer isso aqui na nossa cidade. Quero retribuir à comunidade que me acolheu. Eduardo se sentiu tremendamente orgulhoso. Isabela, você tem meu apoio total, independentemente do que escolher estudar. Eu sei, papai, e isso me dá a confiança para perseguir meus sonhos. Naquela noite, após Isabela ir dormir, Eduardo e Rosa conversaram sobre como ela havia crescido. É incrível como ela se transformou de uma criança traumatizada em uma jovem tão confiante e compassiva, observou Rosa. Ela sempre teve essa força interior, respondeu Eduardo. Só precisava de estabilidade e amor para florescer. Você sabe que ela o idolatra, né? Ela me inspira todos os dias. A coragem dela em me contar sobre Fernanda salvou minha vida. Sua capacidade de confiar novamente, apesar de tudo que passou, me ensinou muito sobre resiliência. Rosa assentiu. Ela teve sorte de encontrar você, mas você também teve sorte de encontrá-la. Eduardo concordou completamente. Nos meses que se seguiram, Eduardo começou a escrever um livro sobre sua experiência. Não como uma história de vingança ou vitimização, mas como uma reflexão sobre segundas chances, família escolhida e a capacidade humana de superação. Por que você quer escrever sobre isso? Perguntou Isabela quando Eduardo mencionou o projeto. Porque outras pessoas podem estar passando por situações similares e precisam saber que é possível sair do outro lado mais forte e mais feliz. Você vai falar sobre mim no livro? Apenas se você permitir, e você teria controle total sobre como é retratada. Isabela pensou sobre isso. Acho que sim. Se nossa história pode ajudar outras crianças ou outros adultos, vale a pena compartilhar. O processo de escrita foi catártico para Eduardo. Forçou-o a revisar toda a experiência com perspectiva madura, entender padrões que havia perdido na época e articular lições que havia aprendido. Isabela se tornou sua primeira leitora e crítica mais honesta. Papai, você precisa falar mais sobre seus próprios sentimentos. O livro foca muito em mim e na tia Rosa, mas você também passou por uma transformação. Que tipo de transformação?
Você aprendeu a confiar novamente. Você aprendeu que família não é apenas sobre sangue. Você descobriu que ajudar outras pessoas te faz mais feliz que acumular dinheiro. Eduardo percebeu que Isabela estava certa. Sua própria jornada emocional era uma parte importante da história. Quando o livro foi finalmente publicado, teve uma recepção melhor do que Eduardo esperava. Não se tornou um best-seller, mas encontrou seu público pessoas que haviam passado por traições similares, famílias adotivas, profissionais que trabalhavam com crianças em risco. Eduardo doou todos os lucros para organizações de proteção infantil. No evento de lançamento do livro, Isabela, agora com 17 anos, fez um discurso sobre família escolhida que deixou muitos na plateia emocionados. Muitas pessoas acham que família é sobre quem compartilha seu DNA, disse ela. Mas eu aprendi que família verdadeira é sobre quem escolhe ficar ao seu lado, especialmente quando tempos difíceis chegam. Meu pai adotivo poderia ter simplesmente me agradecido por alertá-lo sobre o perigo e seguido sua vida. Em vez disso, ele escolheu nos incluir em sua vida de forma permanente e significativa. Minha tia poderia ter me dado para adoção quando meus pais faleceram. Em vez disso, ela escolheu me criar como sua própria filha, mesmo quando isso significava sacrifícios pessoais. Nós três escolhemos ser família, e essa escolha diária é o que torna nosso laço mais forte que muitas famílias biológicas. Se há crianças na plateia hoje que estão passando por momentos difíceis, quero que saibam. Sua história não precisa ser definida pelas coisas ruins que aconteceram com vocês. Vocês podem escolher escrever um final diferente. E há pessoas no mundo que vão escolher ajudá-los se vocês tiverem coragem de pedir ajuda. A plateia deu uma ovação de pé para Isabela. Eduardo nunca se sentiu mais orgulhoso. Após o evento, uma mulher se aproximou deles. Desculpe incomodar, mas minha filha de 10 anos está passando por uma situação difícil em casa. Ela ouviu sua história e se identificou muito com Isabela. Seria possível ela conversar com Isabela algum dia? Eduardo olhou para Isabela, que assentiu imediatamente. Claro, disse Isabela. Às vezes ajuda a conversar com alguém que passou por algo similar. Esse encontro se tornou o primeiro de muitos. Isabela começou a trabalhar como mentora voluntária para crianças em situações de risco, usando sua própria experiência para oferecer esperança e orientação prática. Eduardo observava com admiração como sua filha havia transformado sua dor pessoal em uma ferramenta para ajudar outras pessoas. Você não acha que às vezes é muito pesado para você? Perguntou ele após um dia particularmente intenso de aconselhamento. Às vezes é, admitiu Isabela, mas também é muito gratificante e me lembra de como minha própria vida mudou para melhor. Você está feliz, Isabela? Realmente feliz? Isabela sorriu. Papai, estou mais feliz do que jamais pensei ser possível. Tenho uma família que me ama, oportunidades educacionais incríveis e um propósito significativo na vida. O que mais eu poderia querer? Eduardo abraçou sua filha, sentindo gratidão profunda por tudo que haviam construído juntos. No último verão, antes de Isabela partir para a universidade, eles fizeram outra viagem em família, desta vez incluindo João. Visitaram as montanhas, acampando em cabanas rústicas e caminhando por trilhas naturais. Esta pode ser nossa última viagem como uma unidade familiar completa por um tempo, observou Rosa uma noite, enquanto eles se sentavam ao redor de uma fogueira. Mas não será a última, disse Isabela firmly. A universidade é só temporária. Vocês ainda serão minha família quando eu voltar. E você sempre será bem-vinda em casa, não importa onde a vida te levar, disse Eduardo. Eu sei, papai, e isso me dá a coragem para explorar o mundo, sabendo que sempre tenho um lugar seguro para voltar. João, que havia sido quieto durante a conversa, finalmente falou. Isabela, posso dizer algo? Claro, João. Admiro muito a mulher jovem que você se tornou. Sua capacidade de transformar a diversidade em força, de usar suas experiências para ajudar outros, é inspiradora. Obrigada, João, e obrigada por fazer a tia Rosa tão feliz. Rosa segurou a mão de João sorrindo. Nós todos merecemos felicidade. Naquela noite,
Eduardo ficou acordado por um tempo, ouvindo os sons da natureza e refletindo sobre a jornada que os havia trazido até ali. 5 anos atrás, estava casado com uma mulher que planejava matá-lo, isolado de conexões genuínas, vivendo uma vida que agora percebia ter sido uma ilusão cuidadosamente construída. Agora, estava cercado por uma família escolhida que o amava genuinamente. Engajado em trabalho significativo que fazia diferença nas vidas de outras pessoas e mais conectado com sua própria humanidade do que jamais havia sido. A transformação havia começado com uma criança corajosa que arriscou sua própria segurança para alertá-lo sobre o perigo, mas havia florescido através de escolhas diárias de todos eles de priorizarem honestidade, compaixão e comprometimento mútuo. Eduardo adormeceu com um sorriso no rosto, grato por cada reviravolta que o havia levado à sua vida atual. No outono, quando Isabela partiu para a universidade, a casa ficou notavelmente mais quieta, mas ela manteve contato regular, ligando várias vezes por semana e visitando a cada oportunidade. Como está a adaptação? Perguntou Eduardo durante uma de suas ligações semanais. Está indo bem, papai. As aulas são desafiadoras, mas interessantes, e já me envolvi em alguns projetos de voluntariado no campus. Que tipo de projetos? Estou trabalhando com um programa que oferece mentoria para calouros que vieram de lares adotivos ou famílias substitutas, usando minha própria experiência para ajudá-los a se ajustarem. Eduardo sorriu. Típico de Isabela encontrar maneiras de ajudar outros, mesmo em seu novo ambiente. E socialmente, está fazendo amizades? Sim, mas estou sendo seletiva. Aprendi a valorizar qualidade sobre quantidade em relacionamentos. Uma lição sábia. Aprendi com os melhores professores, disse Isabela, fazendo-o sorrir. Durante as férias de inverno, Isabela voltou para casa com histórias sobre seus estudos e novos insights sobre trabalho social. Papai, estou aprendendo sobre diferentes tipos de trauma e como eles afetam o desenvolvimento infantil. É fascinante, mas também me fez entender melhor minha própria jornada. Como assim? Eu desenvolvi resiliência como mecanismo de sobrevivência. Minha capacidade de observar pessoas e situações foi uma adaptação para me proteger em um mundo que parecia imprevisível. E agora? Ainda sente necessidade de estar sempre alerta? Menos que antes. Ter uma família estável me permitiu relaxar essas defesas. Mas mantenho as habilidades de observação porque elas são úteis no trabalho que quero fazer. Eduardo ficou impressionado com o autoconhecimento de Isabela. Você planeja se especializar em alguma área específica do trabalho social? Proteção infantil e terapia familiar. Quero trabalhar com crianças que estão passando por transições familiares, sejam elas devido à adoção, divórcio ou perda dos pais. Uma escolha natural, considerando sua experiência. Exatamente. E quero desenvolver novos modelos de intervenção baseados na importância de família escolhida. Eduardo se sentiu tremendamente orgulhoso da direção que a vida de Isabela estava tomando. Durante aquelas férias, eles também receberam uma carta inesperada. Era de Fernanda, mas o tom estava diferente de suas comunicações anteriores. Eduardo, Rosa e Isabela, começava a carta. Espero que vocês estejam todos bem e felizes. Estou escrevendo para compartilhar algumas notícias. Completei minha formação como conselheira e agora estou trabalhando tempo integral com mulheres que foram vítimas de abuso e que posteriormente se tornaram perpetradoras de crimes. É um trabalho difícil, mas profundamente gratificante. Todos os dias, vejo mulheres encontrando força para quebrar ciclos de violência e trauma, da mesma forma que eu consegui fazer. Recentemente participei de uma conferência sobre justiça restaurativa, onde falei sobre minha própria experiência. Foi a primeira vez que contei minha história publicamente, e foi tanto terrificante quanto libertadora. Durante minha apresentação, falei sobre como a reação de Eduardo à minha traição me ensinou sobre perdão e segundas chances. Ele poderia ter buscado vingança, mas em vez disso, escolheu focar em construir uma vida positiva. Não estou pedindo contato contínuo ou perdão formal. Apenas queria que vocês soubessem
que o exemplo de vocês como família continua me inspirando no meu trabalho. Isabela, se você ler isto, saiba que sua coragem em proteger Eduardo salvou não apenas a vida dele, mas indiretamente salvou muitas outras vidas através das mudanças que causou. Com gratidão duradoura e respeito, Fernanda PS. Eduardo, soube através de artigos de jornal sobre seu trabalho com crianças em risco e sobre o livro que vocês escreveram. Estou genuinamente feliz por saber que você encontrou propósito e alegria. Depois de ler a carta, a família sentou para discuti-la. O que vocês acham? Perguntou Eduardo. Rosa falou primeiro. Parece genuína. E é bom saber que ela está usando sua experiência para ajudar outras pessoas. Isabela assentiu. Concordo. E gosto da ideia de que nossa história teve um impacto positivo além de nossas próprias vidas. Vocês acham que devo responder? Só se você quiser, disse Rosa. Você não tem nenhuma obrigação para com ela. Eduardo pensou por alguns momentos. Acho que vou enviar uma resposta breve, reconhecendo seus esforços e desejando sucesso em seu trabalho. É uma resposta compassiva, disse Isabela. E compaixão sempre foi uma das suas melhores qualidades, papai. Eduardo escreveu uma carta curta, cordial mas distante, reconhecendo o trabalho de Fernanda e desejando-lhe bem em seus esforços de reabilitação. Foi a última comunicação que tiveram. Os anos da Universidade de Isabela passaram rapidamente. Ela se formou com honras, escreveu uma tese sobre modelos inovadores de proteção infantil e foi aceita em vários programas de pós-graduação prestigiosos. Para surpresa de Eduardo, ela escolheu continuar seus estudos na universidade local. Por que não aceitar uma das ofertas de universidades mais renomadas? Perguntou Eduardo. Porque quero trabalhar nesta comunidade, papai. Este lugar me deu uma segunda chance e quero retribuir aqui. Mas você poderia ganhar mais experiência em um programa mais competitivo. Experiência não é só sobre prestígio acadêmico, é sobre impacto real. E posso ter mais impacto trabalhando em uma comunidade que conheço bem. Eduardo entendeu e respeitou a decisão. Era típico de Isabela escolher propósito sobre prestígio. Durante os estudos de pós-graduação, Isabela desenvolveu um programa piloto de mentoria que combinava crianças em situação de risco com mentores adultos que haviam superado circunstâncias similares. A ideia é baseada na nossa própria experiência, ela explicou para Eduardo. Às vezes, a pessoa mais qualificada para ajudar alguém é outra pessoa que passou pela mesma coisa. O programa foi incrivelmente bem-sucedido e acabou sendo adotado por várias organizações da região. Quando Isabela recebeu seu mestrado em trabalho social, toda a família estava na plateia para a cerimônia de formatura. Eduardo nunca se sentiu mais orgulhoso. Ladies and gentlemen, anunciou o diretor do programa, nossa oradora da turma é Isabela Santos Silva, que desenvolveu o programa de mentoria Segunda Família, que já impactou mais de 100 crianças em nossa região. Isabela subiu ao palco com confiança e graça. Seu discurso foi sobre segundas chances, família escolhida e a importância de transformar experiências pessoais em ferramentas para ajudar outros. Quando eu era criança, disse ela, pensei que minha história estava sendo escrita por pessoas que não se importavam comigo. Aprendi que nós podemos escolher os autores de nossas próprias histórias. Minha família escolhida me ensinou que amor não é sobre perfeição ou circunstâncias ideais. Amor é sobre escolher aparecer para alguém todos os dias, especialmente quando é difícil. Cada um de vocês tem a capacidade de ser uma segunda chance na vida de alguém. Às vezes, isso significa adotar oficialmente. Às vezes, significa mentoria. Às vezes, significa simplesmente ser uma presença consistente e carinhosa na vida de uma criança. Não subestimem o poder de escolher se importar com alguém. Essa escolha pode literalmente salvar vidas. A plateia se levantou em uma ovação prolongada. Eduardo, Rosa e João estavam chorando de orgulho. Após a cerimônia, uma mulher idosa se aproximou de Isabela. Querida, sou diretora de uma organização nacional de proteção infantil. Gostaria de conversar com você sobre expandir seu programa a nível nacional.
Isabela olhou para Eduardo antes de responder. Ficaria honrada em conversar. Mas deixe-me esclarecer uma coisa. Meu trabalho é baseado na comunidade. Qualquer expansão teria que manter esse foco local. A mulher sorriu. Exatamente a atitude que esperávamos ouvir. Nos meses seguintes, Isabela trabalhou com a organização para desenvolver um modelo que pudesse ser replicado em diferentes comunidades, mantendo o foco na conexão pessoal e impacto local. Eduardo observava com admiração como sua filha navegava essas oportunidades profissionais, mantendo seus valores centrais. Não está tentada a aceitar ofertas de grandes cidades ou salários maiores? Perguntou ele durante um jantar em família. Claro que há momentos de tentação, admitiu Isabela, mas sempre volto à pergunta fundamental: onde posso fazer o maior impacto genuíno? E a resposta é sempre aqui. Por enquanto, sim. E honestamente, papai, parte da razão é que não quero me afastar da nossa família. Vocês são minha base, minha fonte de força. Rosa sorriu. Nós sempre vamos estar aqui para você, querida, mas não queremos que nossa presença te limite. Vocês não me limitam, vocês me capacitam. Há uma diferença importante. Naquela noite, após Isabela ir para casa, ela havia se mudado para um apartamento pequeno, mas confortável, perto do escritório onde trabalhava. Eduardo e Rosa conversaram sobre como ela havia se desenvolvido. Às vezes é difícil acreditar que ela é a mesma criança assustada que conhecemos há mais de 10 anos, observou Rosa. A essência dela sempre foi especial, respondeu Eduardo. Ela só precisava de estabilidade e amor para florescer completamente. Você acha que fizemos um bom trabalho como pais? Eduardo riu. Rosa, olhe para ela. Ela é compassiva, inteligente, dedicada a ajudar outros e feliz. Acho que fizemos um trabalho excepcional. Não foi sempre fácil. As melhores coisas da vida raramente são fáceis, mas foram sempre gratificantes. Rosa assentiu, sorrindo. Não me arrependo de nenhuma das nossas escolhas. Nem eu. No outono seguinte, Isabela anunciou que estava namorando alguém sério. Seu nome é Marcos, disse ela durante o almoço de domingo. Ele é assistente social também, trabalha com adolescentes em situação de rua. Como vocês se conheceram? Perguntou Eduardo. Através de trabalho. Nossos programas têm alguma sobreposição e começamos a colaborar em alguns casos. A amizade evoluiu naturalmente. E ele sabe sobre nossa história de família? Perguntou Rosa. Sabe tudo. E ele entende e respeita completamente nossos laços. Na verdade, ele quer conhecer vocês. Eduardo e Rosa trocaram olhares aprovadores. Qualquer pessoa que Isabela escolhesse teria que entender e aceitar a importância da família deles. Quando podemos conhecê-lo? Perguntou Eduardo. Que tal no próximo domingo? Posso trazê-lo para almoço. Quando conheceram Marcos, Eduardo e Rosa imediatamente gostaram dele. Ele era genuíno, respeitoso e claramente devotado a Isabela. Mais importante, ele demonstrou interesse genuíno na história da família e respeito pelas experiências que os haviam moldado. Isabela me contou como vocês se conheceram, disse Marcos para Eduardo. Sua coragem em investigar a situação e sua generosidade em incluir Isabela e Rosa na sua vida são inspiradoras. Isabela salvou minha vida, respondeu Eduardo. Qualquer coisa que fiz por elas foi pequena em comparação. Mas você escolheu fazer muito mais que o mínimo necessário. Isso diz muito sobre seu caráter. Eduardo gostou da resposta thoughtful de Marcos. Durante o almoço, Marcos também compartilhou sua própria história. Cresci em lares adotivos, disse ele. Nunca tive a estabilidade que Isabela encontrou com vocês. É parte da razão pela qual trabalho com adolescentes em situação similar. Você nunca teve uma família estável? Perguntou Rosa. Não permanente. Algumas famílias temporárias foram gentis, outras nem tanto. Aprendi a depender principalmente de mim mesmo. Eduardo sentiu compaixão imediata pelo jovem. E agora, você sente que tem família? Marcos olhou para Isabela com ternura. Estou aprendendo o que significa ter pessoas que se importam genuinamente comigo. Isabela está me ensinando sobre isso. A honestidade vulnerável de Marcos impressionou toda a família. Depois que Marcos e Isabela saíram, Eduardo e Rosa conversaram sobre ele.
O que vocês acham? Perguntou Eduardo. Gosto dele, disse Rosa imediatamente. Ele é genuíno, tem valores similares aos nossos e claramente ama Isabela. Concordo. E gosto que ele entende o valor de família escolhida, considerando sua própria experiência. Acho que Isabela escolheu bem. Eduardo assentiu. Ela sempre foi boa em identificar caráter genuíno nas pessoas. Fim da história. Esta foi uma história fictícia, criada para tocar nossos corações. Agora nos conte o que achou. Você acredita que Eduardo tomou as decisões certas? Que lições desta história mais tocaram seu coração? Compartilhe conosco nos comentários suas reflexões sobre família, segundas chances e a coragem de confiar novamente. Sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de deixar seu like e principalmente se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes que preparamos para você.